Saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e hoje nós vamos falar sobre a nova variante do coronavírus. O ano de 2021 começou e já com outro obstáculo no cenário em que cientistas, profissionais da saúde e autoridades lutam para combater a Covid-19. Agora, os laboratórios correm para identificar essa nova cepa do coronavírus o mais completamente possível, nomeada de B117, que já foi detectada, aliás, em pelo menos outros 30 países. Ainda existem muitas dúvidas acerca do assunto. E hoje quem vai explicar melhor essa novidade para a gente é o nosso convidado. Eu começo apresentando o Dr. Rafael Giacomo, que está aqui mais pertinho de mim no vídeo, diretor técnico do laboratório Sabin de análises clínicas. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Olá, Adriana, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Deixa eu apresentar também o José Eduardo Levi, que é virologista do Laboratório DAS, aliás, laboratório que identificou o novo coronavírus, a nova variante aqui em São Paulo, não é, doutor? Tudo bem? Obrigada também, seja bem-vindo. Valeu pela participação. Boa tarde, doutor Giacomo, um prazer estar aqui. Legal, olha, o prazer é todo nosso. Vamos começar, então, tentando entender exatamente o que é essa nova cepa, o que mudou na forma de analisar a pandemia a partir dessa descoberta, então, da nova variação do coronavírus em todo o mundo. Por favor, doutor Rafael Giacomo, pode começar tentando explicar para a gente um pouquinho? Bom, Adriana, essa nova variante, ela é fruto de uma mutação, né? Na verdade, essa variante ela tem várias mutações, mas uma variante que é relevante de preocupação clínica que envolve a já famosa proteína S, que é responsável por ancorar o vírus às células do indivíduo doente. Aparentemente, essa mutação leva a uma maior facilidade do vírus de ser ancorado às células do hospedeiro e, com isso, então, o vírus se torna, vamos falar assim, mais infectante, né? É uma mutação, nesse caso, pontual, que leva à alteração de um dos aminoácidos da sequência de aminoácidos dessa proteína e que gera toda essa confusão aí que a gente está observando. Confusão, uma nova insegurança, hein, doutor? E também, como que a gente passa a ver a pandemia, eu pergunto agora para o José Levi, daqui para frente, a partir dessa nova variante? O que ela muda nos cuidados, na forma de interpretar os riscos que a gente corre com o coronavírus? Veja, as implicações ainda dessa variante em relação à prevenção, nesse momento não muda nada, porque a máscara previne tanto a variante quanto os não variantes, as linhagens que já circulavam aqui, o distanciamento idem, só que como por ser uma variante mais transmissível, maior a chance de transmitir, portanto todos aqueles cuidados, se não forem observados, mais pessoas poderão ser infectadas, que é exatamente o que foi observado lá no Reino Unido e até que foi encontrada a variante, né? É importante a gente frisar, assim, que o fato dela ter essa variante é uma variante que tem 29 mutações, mas a gente tem mais de 800 variantes ou linhagens de Covid já, cada uma com as suas mutações. A taxa de mutação do Covid é de torno de 1 a 2 mutações por mês. Então, em 10, 11 meses de pandemia, a gente teria alguma coisa como 14, 15. Então, é uma linhagem que já tem um número maior de mutações, mas já haviam muitas outras. Então, o que é importante a gente ressaltar é que a epidemia já estava crescendo na Europa, na segunda onda, no Reino Unido, e não haviam sido tomadas medidas tão drásticas quanto foram tomadas. Somente depois que o Reino Unido anuncia essa variante e entende que ela tem alto poder de transmissão, é que foi fechado o espaço aéreo de 40 países da Europa, próprio Brasil mesmo, para os voos e os viajantes provindos do Reino Unido. Então, claramente, existe um medo de que ela seja mais, assim, de que ela possa vir a crescer e aumentar o tamanho da pandemia. Essa é a preocupação com ela. Agora, do ponto de vista da prevenção,
não muda absolutamente nada. Certo. Existe um grande receio de que muitas pessoas estejam contaminadas ao mesmo tempo, né? E desde o início da pandemia, esse sempre foi uma das principais preocupações dos hospitais ficarem muito cheios ao mesmo tempo e não ter atendimento, claro, para todas as pessoas. Como foi aí na DASA a identificação dessa nova variante? Vocês já tinham um exemplar? Dessa variante que apareceu no Reino Unido, uma ideia de como ele se formaria? Foi através de qual teste? O teste para identificar essa nova variante é diferente? Bom, deixa eu explicar a cronologia. Foi algo assim, embora a gente tenha sido arauto, né, de uma má notícia para o Brasil, do ponto de vista de um cientista, um virologista, foi bastante excitante, né, o acontecimento. Foi tudo muito recente também. A gente ficou sabendo, eu pelo menos fiquei sabendo dessa variante dia 18 de dezembro e realmente não dei muito valor para esse achado. Foi o primeiro relatório da Agência de Saúde Pública inglesa. Uma semana depois, por volta do Natal, no mês dia 25, caiu na minha mão um relatório, um segundo relatório da agência inglesa, no qual eles escreviam, em ponto de vista técnico, como eles haviam encontrado essa variante e percebido a presença dela no Reino Unido. E como foi isso? A gente usa o teste padrão ouro para diagnóstico do vírus, é o PCR, que todo mundo já ouviu falar, feito principalmente a partir do suave de nasofaringe. Só que os PCRs são distintos. Eu uso o Dr. Rafael certamente usa um ou outro diferente, não sei, e assim por diante. São todos PCRs, mas tem algumas diferenças entre eles. E o teste que o Reino Unido estava utilizando, e ainda utiliza em maior escala, é um teste que identifica 3 genes do vírus. Um deles, esse famoso GNS que foi comentado. E eles começaram a ver que algumas amostras davam positivo 2 genes e dava negativo no GNS. E foram vendo que esse padrão, esse perfil, começou a aumentar no Reino Unido. Então eles pegaram essas amostras que tinham esse perfil anômalo e fizeram o sequenciamento completo e aí, portanto, identificaram essa nova linhagem B117 com esse perfil de mutações que eu comentei aqui. E provavelmente eles atribuem essa maior transmissibilidade às mutações, dentre essas 29, 8 mutações que são particularmente na proteína S, como o Dr. Rafael já comentou, que é a proteína responsável pela infecção viral, vamos colocar assim, porque ela é onde encontra pela primeira vez a nossa célula. Então, quanto mais eficiente for essa ligação, maior a capacidade de infecção, maior a capacidade de transmissão. Voltando então ao nosso ponto. Por uma coincidência, nós havíamos lançado a DASA, dia 9 de dezembro, o PCR a partir da saliva. Nós estamos fazendo de rotina. Então, além do swab de nasofaringe, a saliva. E por motivos que alheios, não tem nada a ver com a questão da variante, eu nem sabia da variante naquele momento, a gente está usando para a saliva exatamente o mesmo reagente que o Reino Unido estava usando. Então eu instruí a minha equipe a pegar todos os nossos resultados de 9 de dezembro até 25 de dezembro, que não eram muitos ainda, pegar todos os positivos e fazer uma revisão se a gente teria amostras no meio desses positivos que tivessem esse perfil, 2 genes positivos e um negativo. Preciso ressaltar aqui, para que ninguém se preocupe, tanto no Reino Unido quanto aqui, todos os PCRs dão positivo com essa variante. Quer dizer, o fato do GNS estar negativo não impede que o resultado seja positivo, porque tem outros 2 genes positivos também. Certo. E aí, no meio desse grupo de amostras, nós identificamos 2 que sim, tinham exatamente o perfil que os britânicos haviam descrito. Aí eu peguei o contato desses 2 pacientes, isso já é 28 de dezembro, telefonei, um paciente eu não consegui contato, o outro paciente, a primeira pergunta que eu fiz: você chegou agora recentemente de Londres, está vindo do Reino Unido, ou teve contato com alguém que veio? E ela me respondeu, sim. Uma semana atrás eu recebi 2 parentes na minha casa e que estão vindo do Reino Unido. Aí nesse momento a gente teve não vou dizer uma certeza, mas uma sensação de que sim, de que a gente estava enxergando de fato tinha o perfil laboratorial, tinha o vínculo epidemiológico, provavelmente se tratava da variante. E aí nesse momento eu preparei as amostras, levei para a minha parceira do Instituto de Medicina Tropical, onde eu também sou virologista e pesquisador lá na Faculdade de Medicina da USP, e entreguei para a doutora Esther Sabino, que já tem um sistema de sequenciamento rápido do corona, foi a primeira a sequenciar aqui no Brasil, uma das primeiras do mundo, e levei essas 2 amostras para ela, ao mesmo tempo que levei para o Instituto Adolfo Lutz, que é a autoridade
sanitária e o laboratório de referência aqui para o estado de São Paulo. Então, na quarta de manhã, isso já é dia 30 de dezembro, eles começaram a trabalhar no sequenciamento, e na madrugada do dia 30 para o dia 31, recebi no WhatsApp o resultado do sequenciamento, que confirmava, sem dúvida nenhuma, que se tratavam das variantes, e aí então a gente fez a comunicação, tanto às autoridades sanitárias quanto à mídia, de que se tratava da primeira descoberta, uma identificação dessa linhagem na América Latina. Sim, e aí então ficou marcada o aparecimento da nova cepa do coronavírus em São Paulo. Doutor Rafael, aí no laboratório Sabin, como que estão os cuidados a partir de mais esse marco da pandemia? Bom, a primeira questão, né, Adriana, que foi algo que o doutor Levi ressaltou aí, os testes que estão sendo utilizados, eles continuam com a mesma sensibilidade, porque as sequências pesquisadas não são as sequências que estão envolvidas nessa nova mutação. Nós utilizamos testes que avaliam pelo menos 2 genes e nós fazemos todo esse segmento aí, observando resultados que podem parecer anômalos ou anormais. É importante que, assim, o diagnóstico específico da nova variante, ele é importantíssimo epidemiologicamente. Em termos de abordagem individual, para aquele indivíduo que está sendo diagnosticado, ele não traz diferença nenhuma, porque as medidas de isolamento que vão ter que ser tomadas são as mesmas, não existe relato de que a doença provocada por essa nova variante é mais grave, cause mais complicações ou mesmo que cause mais óbitos. Ela apenas nos lembra, né, algo que a gente vinha esquecendo, que a gente tem que manter as medidas de proteção individual e de proteção coletiva. Certo, e a grande preocupação de muitas pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo, né, com essa rapidez de transmissão que o novo coronavírus, essa nova variante tem. Aí no laboratório Sabin tem acontecido muitos testes todos os meses, todas as semanas. Qual é o principal teste procurado e muitos resultados positivos? A gente prioriza a indicação sempre do RT-PCR, Adriana, esse é o teste padrão ouro, né? Por mais que existam outros testes que emergiram, o teste para diagnóstico precoce é esse. A gente faz entre 4 e 5 mil testes todo dia, a gente funciona praticamente 24/7 no setor de biologia molecular para a realização desse teste. Os outros testes a gente faz também. A positividade tem variado muito nas últimas semanas, a gente tem chegado a ter uma positividade em torno de 20%. É um pouco diferente do que aconteceu lá para julho, agosto, setembro, em que a gente chegou a ter 30% de casos positivos, mas especificamente nas regiões em que a gente tem 2, 3 regiões em que o Sabin está, que estão realmente muito críticas, mas as outras ainda estão nesse processo de reiniciar a ascensão de casos. São números que parecem ser bem altos, né, para uma única unidade de um laboratório em São Paulo. Agora, deixa eu saber também do José Eduardo Levi, que falava para a gente agora um pouquinho sobre o uso da máscara, que protege também contra a nova variante do coronavírus. Pode parecer muito simples a informação, mas não é, porque as pessoas que não são estudiosas de medicina têm bastante essa dúvida. O álcool, 70%, também mata esse vírus. O senhor falou para a gente de uma gama muito vasta de variantes. Pode vir a aparecer uma ainda mais grave, que possa sim, deixar o infectado com sintomas mais graves? Pode, sem dúvida, isso pode acontecer. Por isso, as variantes emergem todos os dias. Quanto mais gente estiver infectada, a gente tiver mais vírus sendo produzido no corpo das pessoas, maior a chance de emergir uma variante, por exemplo, mais patogênica, como você colocou. A gente ainda não tem indício disso, isso já se procurou bastante também, quando começaram a se estudar algumas das linhagens que se viu que predominava. Então, você estuda se essa nova linhagem, essa nova mutação, ela é mais frequente em pessoas graves, comparando com quem tem quadros leves e tudo mais. Até agora nunca se encontrou. Mas sempre existe essa possibilidade, não seria a primeira vez na virologia que isso aconteceria, né, de aparecer uma variante mais patogênica no decorrer da infecção. Por isso que a melhor maneira de você evitar que isso aconteça é ter menos gente infectada. Então, através das medidas de proteção, que a gente já comentou, e possivelmente através da vacinação também. Por outro lado, a gente precisa sempre manter
a vigilância epidemiológica, para, se isso acontecer, que você comentou, a gente imediatamente distinguir. Então, não só sobre essa variante, mas sobre toda a gama de amostras positivas. Então, por exemplo, o Reino Unido é o país que mais sequencia. Então, eles pegam lá uma fração todos os dias das amostras positivas colhidas nas diversas partes do Reino Unido e fazem o sequenciamento. E veem se alguma coisa como essa está surgindo ou não. E justamente em relação a esta variante que a gente está falando aqui, o que eles viram foi que na primeira semana tinha 1% dos casos eram da variante, na segunda semana 2%, na terceira 5%, na outra 10%, e hoje já está acima de 60% dos casos novos são causados pela variante. Esse é um dos dados, talvez o mais forte, que sugira que é mais transmissível que as outras. Então isso na prática o que significa? Se a gente pegar uma pessoa infectada com essa variante e colocar no meio de 50 pessoas, ela estiver todo sem máscara, ela vai transmitir para mais gente do que se fosse as outras linhagens. É isso que significa. Certíssimo, bastante preocupante mesmo. E o senhor falava sobre vacina, deixa eu perguntar agora para o Dr. Rafael, como que o laboratório Sabin está certamente acompanhando as discussões com relação à vacina, as evoluções aqui no nosso país, do programa de vacinação. O laboratório vai se preparando também para participar de alguma forma desse procedimento, do processo todo? Adriana, nosso entendimento é que a saúde suplementar, né, a rede privada de assistência à saúde, ela deve participar dentro dos contextos de ser suplementar mesmo. A gente não deve competir por vacina com o serviço público de forma alguma. Nosso entendimento é que a prioridade é atender a estratégia do Ministério da Saúde e a forma como o Ministério da Saúde definir que deve ser feita essa vacinação. Especificamente, nós não temos nenhuma iniciativa de trazer ou importar alguma vacina fora desse contexto de fornecedores e distribuidores que estejam dentro do país e que sejam autorizados pela Agência de Vigilância Sanitária. E o mais importante, né, vamos ressaltar, acho que esse é o entendimento de todas as clínicas de vacina do país. A primeira questão a ser resolvida é a estratégia nacional de imunização, e todos devem respeitar essa estratégia. Se todas as vacinas tiverem que ir para o serviço público, que vão para o serviço público, é do nosso interesse também que isso aconteça. Claro, e o senhor, como diretor de um laboratório grande como o Sabin, como vê também essa preocupação da possibilidade de faltarem seringas, insumos como agulhas, luvas e até pessoal, né, profissionais, como certamente tem aí no laboratório, para poderem aplicar a vacinação quando finalmente os imunizantes chegarem? A preocupação é de toda a rede de atenção à saúde, né, e a gente fica pensando apenas em seringa associada à vacinação. A seringa é utilizada em diversos contextos, né, aplicação de medicação, enfim, vai muito além de vacina. No contexto específico de laboratório, os dispositivos utilizados para colher sangue são diferentes dos dispositivos utilizados para aplicar medicações e aplicar vacina. Então, essa confusão não existe. Mas, obviamente, a gente tem uma preocupação de poder preparar nossa rede para uma eventual vacina. A gente vem discutindo internamente como criar infraestruturas para isso, envolvendo, como você falou, pessoal, envolvendo ambientes adequados. A gente não pode ter locais aglomerados para fazer vacinação, perde o sentido. A gente começar a imunizar pessoas e, ao mesmo tempo, expô-las a um maior risco. Então, a gente vem discutindo internamente como permitir que essa infraestrutura funcione. E, ao mesmo tempo, assim, acho que é meio repetitivo, mas é importante a gente falar, a gente não sabe como isso vai ser, né? A gente aguarda para saber qual que é a função da saúde suplementar dentro da estratégia de vacinação nacional. Ninguém vai dar passos para atropelar o que vai estar acontecendo dentro da estratégia do Ministério da Saúde. Sim, e a gente aguarda ansiosamente, tendo realmente essa certeza, né, da importância do planejamento, até mesmo da logística, né? Levi, com o surgimento dessa nova cepa do coronavírus, as vacinas podem ter que vir a ser reajustadas? Pois é, essa pergunta tem sido feita. Por um lado, em primeiro lugar, eu devo dizer,
Essa é uma pergunta super importante e que isso está sendo debatido entre nós, entre os cientistas, entre as pessoas que lidam com isso. Porém, digamos que para o Brasil hoje não é a maior preocupação, já que com certeza mais de 99,9% das infecções nesse momento no país são para cepas que não são da linhagem variante. Então, o importante agora é a gente imunizar e as vacinas vão ter essa eficácia que elas estão sendo informadas para essas cepas contra as quais as linhagens que já foram testadas. Por outro lado, assim, quase todas as vacinas que estão sendo utilizadas se baseiam unicamente na proteína spike, a proteína S do vírus, tá? Que funciona bem como uma estratégia de proteção, de prevenção, faz todo sentido. E aí o raciocínio óbvio é, será que esta proteína S desse vírus, que é tão diferente, vai ter o mesmo nível de proteção do que as outras vacinas? Realmente ninguém sabe isso hoje. Com certeza os britânicos, que têm o maior número de amostras e também de pessoas vacinadas, eles já podem começar a fazer esse teste, ou seja, pega o soro, o sangue das pessoas que receberam os diferentes tipos de vacinas e vai para dentro do laboratório ver se dentro do laboratório o anticorpo que a vacina gerou nas pessoas é capaz de neutralizar, matar, digamos assim, esse vírus variante tão bem quanto ele matou os outros contra os quais já foram testados. Essa é do que o laboratório pode responder. E, ao mesmo tempo, está acontecendo já no Reino Unido um experimento de saúde pública, porque eles já iniciaram a vacinação e a linhagem está circulando também. Então, se quem foi vacinado desenvolver doença, tem que ser identificado se é mais frequente essa doença causada pela linhagem versus por outras linhagens também. Então, a gente vai ter essas duas respostas. O lado bom é que a maior parte das vacinas produzidas agora usam tecnologia muito moderna. Então, a possibilidade de você incorporar esse antígeno S da cepa, da variante britânica, da 117, é muito rápida. Então, eu já vi o diretor científico da Pfizer, da BioNTech, falando que eles precisariam de 6 semanas para adaptar a vacina deles para cobrir também essa variante. Então, é algo que pode vir a ser feito, uma adaptação para a linhagem, se essa linhagem se tornar realmente esse problema que a gente está prevendo. Mas hoje não dá para dizer se as vacinas vão deixar de funcionar ou funcionar com redução de eficácia por causa da linhagem. E a gente tem o mesmo tipo de preocupação, nós que somos da área diagnóstica, em relação aos testes diagnósticos. Então, felizmente, a gente já sabe que o PCR não é afetado. Os testes de anticorpo e os testes de antígeno, principalmente, que tem vários que são baseados puramente no mesmo antígeno S, esses eventualmente podem ser afetados. A gente vai fazer testes agora para ver, pelo menos aqueles que a gente usa, se são tão capazes de detectar a linhagem quanto já eram capazes de detectar as outras linhagens presentes aqui. Quer dizer que os cientistas não estão tendo mesmo um mínimo descanso, hein? Essa surpresa desagradável dessa nova cepa, enquanto a gente ainda não tem vacina, nesse momento não veio bem. Doutor Rafael, o senhor, como médico, vê bem todas as vacinas que têm a possibilidade de chegar até o nosso país? Há pouco soubemos que a Coronavac apresentou aí pelo menos 78% de eficácia, gosta da ideia da vacina feita em parceria com a empresa chinesa, acha que pode servir para qualquer pessoa ou, dependendo do perfil, do histórico do paciente, ele deve ser encaminhado, possivelmente daqui a um tempo, para uma vacina ou outra? O perfil específico de cada vacina é algo ainda muito complexo de definir. Qual a vacina que seria melhor indicada para cada tipo de indivíduo, para cada idade, para cada grupo de risco. O mais importante nesse momento, Adriane, eu acho que, hoje a gente teve notícia aí da definição de um plano para imunização, é ter vacina disponível, né? Nós ficamos algum tempo aí ainda muito indecisos, sem definição de como que se vacinaria. Esses resultados do Butantan são resultados importantes. Às vezes a gente vê 78% e fica impressionado, mas a vacina para influenza, né, a cepa mais comum e mais famosa é o H1N1, ela previne cerca de 50%, ela protege cerca de 50% dos vacinados. E a gente continua vacinando e ela é importante ser utilizada, então 78% é um índice excelente. Mais importante do que a gente ficar fazendo julgamento sobre se uma vacina é melhor do que outra, é a gente ter
disponibilidade de vacinar grande parte da população. Com certeza. Se é com a vacina de RNA mensageiro, se é com uma vacina como a Coronavac, importante é ter a vacina disponível, e parece que agora a gente tem um horizonte aí que diz que a gente vai conseguir começar esse processo. Certo. Só uma curiosidade também, por que, doutora, a mesma Coronavac em países diferentes, como na Turquia, que também está sendo testada, apresenta índice diferente de eficácia? Aqui no Brasil, então, cerca de 78%, lá fora, cerca de 97%. Pode ser que uma pessoa que vive em outro país, tem outras tradições, outros costumes, cresceu dentro de uma outra cultura em geral, possa reagir diferente ao medicamento, ou nada a ver com isso? Um fator extremamente importante em todo estudo clínico, Adriana, é que existe uma variabilidade de populações, né? Eventualmente, um determinado medicamento para uma doença aqui no Brasil, ele tem uma resposta diferente do mesmo medicamento para a população americana. Especificamente na população do Butantan, existe um grupo muito grande de profissionais de saúde que foi vacinado e estão dentro desse estudo. Talvez esse seja um grupo diferente dos outros países, que é um grupo mais exposto à doença. Então, essa é uma questão assim, que está dentro da variação biológica esperada, né? Medicações, vacinas têm respostas diferentes conforme as populações que estão sendo estudadas, por questões genéticas, por questões culturais, de hábitos, por própria prevalência da doença e tipo específico de indivíduos que estão sendo estudados. Então, em relação a isso, não é nada discordante do que a ciência esperaria. Como eu falei, 78% é um índice muito bom de proteção para uma vacina. Que bom saber, bastante animador, e a ciência vai ter bastante trabalho ainda pela frente, a gente segue acompanhando, convido os dois a voltarem a bater papo aqui com a gente, gostaria de ter mais tempo, daria para falar ainda muito sobre o assunto, ainda mais nesse período que o Brasil vive dificuldade muito grande ainda com relação à pandemia, hospitais se mostrando cada vez mais cheios, as pessoas infelizmente se cansando da quarentena. Vamos torcer para uma vacinação o mais rápido possível, com eficácia, a colaboração, claro, da população e sucesso, né, para profissionais como os senhores trabalhando para nos ajudar na pandemia. Deixa eu agradecer a presença do Dr. Rafael Giacomo, diretor técnico do Laboratório Sabin de Análises Clínicas. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos todos, pela sua paciência conosco. Até uma próxima. Obrigado, Adriano. Foi um prazer estar aqui com você e com o Dr. Levi. O prazer todo nosso, o Dr. Levi também, José Eduardo Levi, virologista da DASA. Valeu, viu, doutor? Volte outras vezes. Obrigada aí por todas as explicações também. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Rafael. Valeu, um abraço grande. Com certeza os nossos ouvintes gostaram muito de que hoje discutimos e tiramos dúvidas sobre a nova variante do coronavírus, que vem preocupando tanto a ciência quanto, claro, nós, a população. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e para iOS também. Obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima. Saúde.